Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Hoje no Poder e Negócios, a presença da prefeita de Olinda, Mirela Almeida, está aqui com a gente para falar dos desafios dessa nova gestão do município e também novidades para o Carnaval 2025. Prefeita, muito obrigado por ter aceito esse convite aqui do Poder e Negócios. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com vocês hoje aqui, falando um pouco sobre a nossa Olinda, sobre o nosso Carnaval, sobre esses desafios e as soluções para enfrentá-los, né? A senhora venceu com 51% dos votos no ano passado, uma eleição ali bem apertada em Olinda, né? Aquela expectativa toda. Tomou posse dia 1º de janeiro, um trabalho que já começou, né? Com você já em campo, muita reunião. Como é que vai ser esse desafio? Como é que a senhora já está chegando na Prefeitura de Olinda e pretende, né, começar esse trabalho? Olinda é uma cidade com muitas demandas, né, naturalmente. A gente tem uma cidade ali com 43 quilômetros de extensão, mais ou menos, região metropolitana, ao lado, né, da capital. Então, naturalmente, tem uma demanda muito grande. Eu sempre costumo falar, Olinda tem orla, Olinda tem 50% da população residindo em área de morro, Olinda tem sítio histórico, mas, para além dos desafios, tem uma potencialidade muito grande, através do seu turismo, através de economia criativa, através do empreendedorismo. E é nesta narrativa que a gente vem trabalhando, sabe, de fortalecer a cidade como um todo, mantendo aquilo que é essencial, a cidade estar limpa, a cidade, a gente trabalhar drenagem para que na época de chuva, na quadra chuvosa, a gente não tenha maiores transtornos para a população, mas principalmente começar a pensar na cidade para as próximas gerações, né? Deixando pronta, transformando o turismo na principal fonte de economia do município, geração de renda. E a gente tem trabalhado arduamente, né, para conseguir fazer isso, pôr em prática o nosso plano de governo. A senhora foi secretária do professor Lupécio, assumiu diversas pastas na prefeitura. O professor Lupécio, que vem de 2 mandatos, como é que a prefeita Mirela agora vai dar uma cara nova para essa gestão, né, nesse desafio de já ter passado por a gestão anterior, mas agora é uma cara nova, é uma gestão nova que a senhora assume a Prefeitura de Olinda? É isso, engraçado que até o próprio Lupécio falava isso lá atrás, né? Quando ele me fez o convite para essa política de sucessão, ele dizia: Mirela, eu tenho certeza que você vai ter um olhar diferenciado para outras áreas. Você sempre falou muito na potencialidade de Olinda em relação a essa questão de geração de emprego e renda e de tirar esse estigma que a nossa cidade tinha de cidade dormitório. Então, foi nessa missão de poder gerar oportunidade para as pessoas que eu aceitei o convite. E aqui estou, né, como prefeita de Olinda. Isso para mim é uma grande honra, mas uma responsabilidade enorme também, porque a gente precisa fazer com que Olinda, para além do que ela é, o nosso patrimônio histórico-cultural da humanidade, ela também seja uma cidade que gera oportunidade para quem está nela, né, para os olindenses, para as pessoas que estão, por muitas vezes, em situação de vulnerabilidade. Então, ter um olhar diferenciado para as crianças, que são hoje, mas que farão a nossa geração amanhã, e principalmente também um olhar para as mães solo, atípicas, que precisam voltar a trabalhar e que para isso precisa ter uma creche, uma escola para deixar seus filhos, né? Os pais de família também. Então, é neste sentido mesmo, de fazer o que precisa ser feito do dia a dia, mas pensando também no amanhã, não apenas em 4 anos de gestão. O que é que eu consigo entregar e que fique pronto em 4 anos, mas o que é que eu consigo entregar neste período, mas também que eu deixe entregas para o amanhã. Vai ter uma promessa sua de campanha, essa questão da geração de emprego, né? Como é que eu transformo Olinda, nessa cidade dormitória de muito tempo, que a gente conhece Olinda, numa cidade que pode ter uma economia criativa, uma economia pulsante? Quais são as propostas realmente que a senhora quer colocar em prática para mudar essa realidade do município? Exato. Nos últimos anos, a gente já conseguiu, quando eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico, a gente já conseguiu avançar muito nesses números, né? Com mais de 10 mil empregos formais na cidade, com a vinda de novos empreendimentos, e tudo isso perpassa por uma infraestrutura de qualidade. Quando a gente transforma a Avenida Presidente Kennedy, por exemplo, que era conhecida como Avenida da Morte, passa a ser a Avenida do Desenvolvimento. A gente também faz o trabalho do Novo Caminho, que é ali na Getúlio Vargas, no Polo Econômico Casa Caiada, Bairro Novo. Então, uma infraestrutura de qualidade atrai novas empresas, atrai a abertura de novos ambientes de negócio. Mas também tem algo que em Olinda sempre foi meio que um tabu, que é essa questão de tecnologia. A cidade, por exemplo, há pouco tempo atrás, não tinha rede 5G. E a gente conseguiu destravar isso ano passado. A gente ainda tem algumas áreas de sombra, mas no meu plano de governo consta lá a criação de um hub de tecnologia,
Nesses últimos dias já fiz uma reunião também junto ao governo do Estado, com a Secretaria de Tecnologia do Estado, para que a gente consiga, de fato, transformar o mercado Eufrásia no novo hub de inovação, atraindo novas empresas, dando a gente benefícios fiscais também para que essas empresas abram as portas e gerem emprego na cidade, que a gente consiga aumentar a arrecadação sem aumentar no bolso do contribuinte. Essa não é a nossa intenção. Então, a gente consegue criar emprego, gerar renda e aumentar a arrecadação do município para que a gente transforme isso em obra. Então, não é um trabalho que se faz em poucos dias. Isso é algo a longo prazo. Mas, quando a gente cuida da cidade, tem um olhar diferenciado para isso, a gente percebe que os empresários, que as empresas começam a acreditar mais que ali dá para abrir uma empresa e se manter. A senhora falou da questão da criança, e também foi uma grande preocupação durante sua campanha, daquela primeira infância e também daquela mãe que não tem onde deixar seu filho. A gente viu nos últimos 2 anos muitas mães reclamando das vagas de creche, que não é um problema só de Olinda, Recife também passou por isso. Existe também essa perspectiva de aumentar essas vagas de creche para atender essas crianças e principalmente também essas mães que querem trabalhar, ir para o mercado de trabalho, mas não tem onde deixar essas crianças. Exatamente, a gente falou muito isso na campanha. Eu sou mãe, então eu tenho uma máxima que eu falo, é muito bom quando você tem o apoio. Aquela rede de apoio. Aquela rede de apoio. Eu tenho a minha mãe que quando eu não preciso trabalhar, eu posso deixar meu filho com ela, se ele não estiver na escola, por exemplo. Mas e quem não tem? Não é? Quem não tem, que precisa sustentar seus filhos, uma casa, né? Então, a gente pensa muito sobre isso, dessa ampliação de rede, na nossa rede, principalmente nas creches, né, nessa primeira infância, que é justamente o momento onde a pessoa volta a trabalhar e não tem com quem deixar. E a ampliação das vagas mesmo das escolas regulares do nosso município, além da ampliação da escola em tempo integral, porque aí possibilita, inclusive, no contraturno. Eu já conheci muita mãe que virou empreendedora por conta desse contraturno da escola em tempo integral. Então, é nesse sentido que a gente vai ampliar o número de creches na nossa cidade e em busca das áreas não cobertas para que a gente consiga lá atuar efetivamente em parceria com o Estado, em parceria com o governo federal, com recursos do município, para que a gente consiga ampliar vagas em creches já existentes, mas criar novas creches, construir novas creches também. Em relação à rede de saúde pública de Olinda, a gente sabe que já foi até matéria do Ministério Público de Pernambuco, porque falta uma certa infraestrutura para atender a população. A Prefeitura também pensa em ampliar essa situação de saúde básica mesmo para atender aquela população da cidade? Ciro, esse ponto é importantíssimo, né? A gente sabe que sem saúde ninguém pode fazer muita coisa. Então, a nossa prioridade também está na saúde. Quando a gente chegou na gestão, eu falo enquanto secretária, o percentual de atendimento de saúde básica de Olinda era menos de 43%, ou seja, menos de 50% da população estava sendo coberta por a saúde pública, pelo SUS. E a gente conseguiu ampliar isso para 75%, mais ou menos, 77% mais ou menos. Mas a minha meta é que a gente chegue, pelo menos, nos 2 primeiros anos, a 90%. Não é fácil atingir esse número. A gente precisa de um estudo muito grande, ampliação de equipe, ampliação de infraestrutura, mas a gente consegue fazendo isso com articulação com o governo federal. Nos próximos dias eu estarei indo a Brasília e um dos ministérios que eu tenho uma agenda já pré-agendada é o Ministério da Saúde, para que a gente consiga ampliar essa cobertura de saúde básica no município. E, para além disso, tem algo que já cabe mais ao Estado e a gente está trabalhando nessa parceria, que é ampliar a rede de atendimento de especialidades, com a UPA Especialidade no município. A gente tem uma UPA na cidade de Tabajara, que essa é regulada pelo Estado. A gente tem uma UPA no bairro de Rio Doce, que é uma UPA municipal, mas a gente vê hoje a necessidade de uma UPA especialidade para diminuir aquela fila do exame, diminuir aquela fila para um especialista. Então, a gente também já abriu diálogo com o Estado no sentido de ter outros especialistas, como cardiologista, pediatra, enfim, endocrinologista, que a gente vê uma demanda muito grande para diminuir ou até mesmo zerar essa fila. Até porque o cidadão acaba indo para outro município, né? Às vezes vai para Paulista, chega para ir para Recife. É isso que vocês querem mudar, que ele fique também na cidade e consiga, né, esse médico especialista. E que acontece com a Olinda também. Por exemplo, 40% do atendimento da UPA de Rio Doce são pessoas de Paulista e de outras cidades. Fica aquela migração, aí, né? Justamente. Acontece essa migração, é uma demanda espontânea, porta aberta. A gente jamais poderia dizer não pode ser atendido aqui se não for de Olinda. Não é a nossa intenção. Mas a intenção é ampliar o atendimento para o munícipe, né, para quem mora na nossa cidade.
A gente também vê obras de infraestrutura, Canal do Fragoso já chegando perto ali da sua conclusão, muita gente ansiosa, né, por conta daquela obra. A PE 15 que começou também com recursos, principalmente do governo do estado. Fora essas grandes obras, né, o que é que a prefeitura pensa de infraestrutura? A gente ainda tem muitas estradas vicinais, muitos bairros carentes com aquela questão da infraestrutura básica mesmo, de ter um acesso garantido, de ter uma estrada. Não só esses grandes corredores, como também a Presidente Kennedy que foi concluída. O que é que a prefeitura pensa para chegar também nesses locais que às vezes passam, né, despercebido, mas também causam um grande problema? Perfeito. A gente tem algumas frentes, né? A gente tem a frente com o governo do estado, por exemplo, a Avenida Perimetral, que é uma avenida importantíssima e que sempre surgem muitas críticas por conta de como ela hoje se encontra. E é uma avenida que está a cargo do governo do estado e que já está licitando para que a obra comece. Isso para a gente é muito importante. A gente tem as ruas do município, que muitas ruas ainda não são pavimentadas. Conseguimos, durante esses 8 anos, aí, pavimentar mais de quase 500 ruas, na verdade. E a gente tem aí a missão de fazer ainda mais ruas com recurso próprio e também trabalhando forte essa captação de emendas junto a deputados federais, estaduais, junto ao governo federal, para que a gente consiga trabalhar isso, porque quando a gente pavimenta uma rua, não é apenas o pavimento que se está colocando ali, é uma drenagem, é uma iluminação de qualidade. Às vezes até o esgoto também está exatamente. Uma sinalização. Aí tem esse trabalho em parceria com a Compesa para tratamento de esgoto e tudo mais. Então a gente devolve a dignidade da pessoa que mora ali. A gente fez um trabalho, eu sempre uso isso como case, que foi nos bairros de Sapucaí e Aguazinha. A gente calçou mais de 90 ruas ali, calçou, drenou, fez tratamento de esgoto, tudo mais. E tinha gente que falava assim, eu tinha vergonha de receber um familiar na minha casa, porque literalmente tinha que passar pelo esgoto para entrar na minha casa. E hoje não, a realidade é outra. Então é usar isso que foi um sucesso para a gente, que deu super certo, e levar para outros bairros que a gente ainda sente essa necessidade. É fácil fazer? Tem muito recurso para isso? Olinda, infelizmente, é uma cidade que ainda tem pouco recurso, se a gente for falar apenas de recurso próprio. Então, a gente depende muito ainda desses repasses. Mas, quando eu falo que é uma engrenagem, quando a gente volta a falar desse novo ambiente de negócio, trabalhar tecnologia, empreendedorismo, economia criativa, a gente começa a reverter isso em obra. A senhora falou aí do apoio do Congresso Nacional, que é importantíssimo, né? Os deputados, os senadores também. A senhora foi eleita pelo PSD, acabou fazendo parte de uma base da governadora Raquel Lira ali dentro da eleição, mas tomando posse, muita coisa muda, né? A senhora tem que transitar no Congresso, precisa dessas emendas. Como é que a prefeita Mirella, dentro do PSD, também vai transitar junto ao PT, junto ao governo federal, para trazer esses recursos que a Olinda tanto precisa? Perfeito, Ciro. Eu sempre falo que é muito importante a gente deixar as portas abertas por onde a gente passa. Manter as boas relações, principalmente entendendo que a gente precisa entender que a política ela tem que deixar de ser sobre partido e passar a ser sobre pessoas. E também que a eleição passou também. A eleição passou, palanque desmontado. Então não tem isso porque é de um partido que não me apoiou, de um partido que foi oposição, que eu não vou procurar, vou bater na porta. É aquela história, o não a gente já tem, vamos correr atrás de sim, trazer recursos para a cidade. Eu não tenho que... fui eleita democraticamente e tantas outras pessoas foram eleitas democraticamente também. Então, vereador, deputado, o presidente da República, vou bater lá, estarei lá para pedir emendas, para pedir recursos para a nossa cidade. Não tenho nenhum problema com isso, muito pelo contrário, passou a eleição, zerou. Vamos embora agora atrás de recursos para a Olinda, é isso que o povo espera. Independente de onde venha o recurso, né? Desde que a gente consiga trazer para o município e reverter isso em obra, eu acho que a população vai se sentir muito bem representada. E o município também pensa, como o Recife fez, ir atrás do Banco Mundial, dessas grandes instituições que também podem financiar obras estruturadoras dentro do município? Sim, inclusive eu estou criando dentro da prefeitura, da estrutura da prefeitura, uma gerência para que cuide desses financiamentos internacionais e os nacionais, né? Nessas PPPs que têm dado certo em muitos municípios. Eu tenho pedido para alguns secretários, alguns diretores visitarem outros municípios que têm esses recursos e investimentos através desses recursos, para que a gente entenda todo esse contexto e faça acontecer na nossa cidade.
Então, eu também pretendo ir, por exemplo, ao BID, que tem inúmeras linhas de investimento para a cidade, como para novas creches, como para novas praças, como para infraestrutura como um todo, para tratamento dos canais. Em Olinda, a gente tem 27 canais e é um serviço, uma obra que é cara, que tem um custo muito alto para o município, mas que a gente precisa ir atrás de como resolver. É como eu falei, seria muito mais fácil para mim apenas dizer os desafios que a cidade tem. Mas, eu, enquanto gestora, tenho que ir em busca dessas soluções. Então, com essa gerência, a gente vai ter gente especializada nessa captação de recurso para trazer e atrair esses novos investimentos para a cidade. É porque toda obra tem recurso do município, do estado e, às vezes, recursos até internacionais. Isso. E é isso que a senhora quer costurar dentro do município. Exatamente, ampliar. Se eu não posso contar apenas com o meu recurso próprio, com o que a Olinda tem de recurso próprio, eu não posso ficar sentada na minha cadeira, esperando acontecer. Então, é diante disso que eu estou fortalecendo essa gerência para que essas pessoas consigam abre edital toda hora, para que a gente consiga, dentro desses editais que se abrem, adequar a realidade da nossa cidade. E montar esse secretariado, depois que a senhora assume a prefeitura, tem que entregar também as pastas, os secretariados, a senhora foi secretária, como é que foi a montagem disso, como é que a senhora acredita que esse time vai trabalhar por Olinda? Eu busquei um time técnico que tenha entendimento das problemáticas, que saiba como resolver, ou que pelo menos busque soluções para que a gente consiga resolver. Lógico, a gente não sabe de tudo, né? A gente tem que buscar sempre estar em um constante aprendizado. E foi assim que eu busquei um time pé no chão, um time que para muito além do currículo, mas da força de vontade. Tenha força de vontade de querer fazer mais, que me ajude a encontrar soluções através desses financiamentos, através de captação de recurso, que independente que eu vá, esteja em Brasília, batendo na porta dos ministérios, dos deputados, para que a gente consiga dar aquilo que a população espera da gente, entrega. Então, um time que une a política, mas sobretudo a técnica, né? A técnica de realmente saber as demandas da população de Olinda. E ser a prefeita mais jovem da cidade também é um desafio? Olha, eu senti muito isso quando aos 20, 21 anos eu assumi a Secretaria de Governo. Eu já realmente muito mais nova à época, então eu senti um pouco disso, que tinha, acho que eu olhava assim, é nova demais, não vai dar conta do negócio não. E hoje aos 30 anos, enquanto prefeita, já não sinto tanto essa dificuldade, acho que as pessoas já puderam ver um pouco do meu trabalho, da minha competência e do meu esforço diário para poder fazer mais e melhor. Eu acho que a idade ela me ajuda no ponto de vista de ter esse fôlego, de estar nas ruas, de dividir gabinete com rua, mas eu falo muito da política precisar de renovação, não em idade, mas em ideias, né? Ideias que realmente revolucionem a realidade dos municípios, né? Para que a gente tenha um Brasil melhor daqui para frente, para que a gente pense políticas públicas que revolucionem a vida das pessoas. Eu acho que esse é o maior desafio da gente. Tá certo, prefeita. Vamos para um breve intervalo. Na volta, o bate-papo continua, mas agora falando sobre o Carnaval 2025 na cidade de Olinda, aqui com a prefeita Mirela Almeida. A gente volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Poder e Negócios, com a prefeita de Olinda, Mirela Almeida. Falamos dos desafios dessa nova gestão e agora vamos bater um papo sobre o Carnaval 2025. Primeiro carnaval da senhora como prefeita. Todo prefeito já pega aqui em Pernambuco, né? Já começa esse mandato com o Carnaval na porta, mas já está tudo estruturado, já está tudo pronto? O folião já pode ficar tranquilo? Olha, eu coordenei os últimos carnavais da cidade, né, de toda essa parte. Então, é um momento que eu gosto muito. É um momento que a gente precisa entender que não é uma festa, é uma manifestação cultural, a maior manifestação cultural do nosso estado, uma das maiores do nosso país. E é algo que transforma a vida das pessoas. Carnaval não é só a agremiação, não é só subir e descer ladeira, não é só o artista no palco cantando, é isso, tudo isso, mas também geração de emprego, de oportunidade, desenvolvimento econômico local e muita gente, uma cadeia produtiva que depende disso o ano todo. Então, a gente já tocava o carnaval assim, tem uma espécie de grupo de trabalho que é o ano todo discutindo as questões do carnaval. Passou campanha, uma das primeiras reuniões foi carnaval.
E questão de estrutura, prefeita, a prefeitura pretende melhorar o acesso do folião? A gente sabe que às vezes a saída também é um pouco problemática ali, a questão do transporte público, a questão da segurança. O que é que vocês pensam em relação à infraestrutura para entregar para esse folião, principalmente aquele folião, não só o de Olinda, mas que vem de fora também curtir o carnaval? Perfeito, Ciro. Assim, eu estou podendo contar hoje com uma parceria imprescindível com o governo do estado, que está ajudando a gente nesse sentido de já ter policiamento nas prévias, para que a gente consiga fortalecer ainda mais isso no período de carnaval, que é um período que realmente conta com muita gente. Mais de 4 milhões de pessoas circulam na nossa cidade. Então, a gente precisa ter uma demanda de cuidado integral. Enquanto muita gente está lá pulando, brincando, a gente está trabalhando e naquela tensão de que dê tudo certo, né? Então, a gente já marcou, por exemplo, uma vistoria com a CELP, para que a gente veja todo esse perímetro do carnaval, questão de iluminação, questão de energia, questão de postes e tudo isso. Também com Compesa, a gente já marcou também vistoria com a Polícia Militar, com os bombeiros, para que a gente faça todo o circuito e o percurso das agremiações, dos blocos, do sobe e desce de ladeiras na cidade. A gente tem uma reunião integrada que acontece 2 vezes na semana com a equipe para tratar do mapa do carnaval, que é algo importantíssimo, onde a gente fala dos acessos, de onde entram as pessoas, táxi, aplicativos, para que as pessoas possam estar mais perto. O transporte público, que tem um papel fundamental nisso. Então, toda essa demanda ela já vem sendo acompanhada com esse comitê, que acompanha o carnaval bem de pertinho, sob a minha coordenação também. A gente viu também muitos artistas reclamando nos últimos anos, não só em Olinda, mas em outros municípios, da questão do cachê. Às vezes o artista toca, mas só recebe no outro carnaval, recebe no São João. A prefeitura, na sua gestão, pretende mudar um pouco dessa realidade para o artista local? Sim, a gente pretende, inclusive, diante de um calendário de pagamento pactuado com esses artistas e que todo mundo que faz a entrega do carnaval, né? Seja de infraestrutura, seja terceirizado, seja uma pessoa contratada para ajudar na vigilância, por exemplo, até o artista, né? E aí a gente tem uma demanda que é uma prestação de contas, que tem um prazo legal para isso. E após essa prestação de contas, a gente quer começar a cumprir esse calendário de 15, 30, 45 dias de pagamento, para que todo mundo tenha esse fôlego e realmente possa ficar tranquilo aí, que não vai passar um ano para receber o seu cachê. A senhora falou da Compesa e um grande desafio, quase que todo ano, é manter a Cidade Alta abastecida. Como é que a senhora pretende também ter esse olhar, né? Porque é um problema que a gente vê que é todo ano, o morador, quem aluga uma casa também fica preocupado se vai chegar água. A gente sabe que não é o município, é o governo do estado com a Compesa, mas existe esse diálogo para tentar solucionar esse problema? Sim, exatamente. A gente já abrimos esse diálogo, estamos com vistorias, né, marcada para que não aconteça essa falta de água, que é muito ruim uma casa que não tenha água na torneira. A gente sabe dessa demanda, isso é uma briga da gente também em relação, uma luta nossa em relação ao estado, né? A gente tem aí o Águas de Pernambuco, por exemplo, que já vem mudando a realidade de algumas pessoas, mas sobretudo naquela área ali no perímetro do sítio histórico no carnaval. A gente também tem conversado com alguns moradores que alugam sua casa nesse período, né, para que a gente consiga ter um cuidado, porque por muitas vezes as pessoas alugam para um número maior do que a capacidade da casa comporta. Então, para que a gente tenha cuidado, sobretudo, em relação a isso, a segurança das pessoas. Fora o desperdício também de água, né? Desperdício de água. A gente tem tentado trazer essa conscientização. O social está trabalhando em conjunto, né, com as secretarias para trazer essa conscientização às pessoas. Em relação à segurança, o Coronel Pereira Neto continua, né, no secretariado, em feita a Segurança Pública de Olinda, monitoramento por vídeo, parceria com a Ciatur, o sítio histórico vai estar preparado para receber esse folião? Sim, a gente vai ter uma grande novidade também nessa área de segurança. A gente vai ter muita câmera de monitoramento. Vamos falar sobre isso também nas próximas coletivas. A gente está finalizando esses contratos para poder falar sobre isso. E outro ponto importante é que a gente está chamando mais guardas do concurso, né, para que eles já estejam atuando no carnaval. E aí a gente tenha mais pessoas na rua tratando dessa questão que é tão importante para todo mundo, de segurança. A gente vai fortalecer a Patrulha Maria da Penha junto com a Secretaria Especial da Mulher no município, para que a mulher se sinta segura. Para além disso, também fazer o turismo seguro para as mulheres. Muita mulher vai curtir o Carnaval de Olinda sozinha, então elas precisam se sentir seguras para isso. E entre outras áreas também que a gente tem todo um olhar em relação no tocante à segurança.
E a expectativa é grande para esse primeiro carnaval. É grande. Nossa, fui secretária, cuidei de muitos carnavais, mas agora é diferente, tem um gostinho diferente, né, enquanto prefeita. Vou estar todos os dias acompanhando de pertinho para que a gente possa entregar o maior e melhor carnaval, que é o Carnaval de Olinda, o Carnaval de rua, um carnaval democrático, que tem polo, que tem palco, mas que o sobe e desce de ladeira é uma coisa linda de se ver. Os polos serão mantidos no carnaval? A gente vai reorganizar um pouco isso. A gente vai manter o polo tradicional, que é o polo do Carmo, alguns outros polos de fato vão ser mantidos e outros a gente vai ter um novo olhar, vai ter umas novidades aí que a gente vai em breve divulgar. Mas a abertura continua na quinta-feira, não vai ter muita mudança em relação a isso? Não, na quinta-feira, a gente vai fazer na quinta-feira. Porque esse carnaval é um carnaval atípico, né? É um carnaval que vai pegar na um feriado. Quarta-feira vem a data magna, no dia 6. Logo após, dia 12, a gente já tem o aniversário da cidade. Então vai ser festa pra cima e pra baixo. Quase 10 dias aí de uma programação bem especial. Quase 14 dias. É isso porque começa na quinta, vai até o dia 12. É isso aí. Então, tanto o turista como o folião pode esperar aí muita surpresa para esse carnaval. Inclusive, o turista que vem para passar só os dias do carnaval pode até ficar mais um pouquinho. Esticar mais um pouquinho lá na nossa cidade. Fiquem lá, consumam lá, façam gerar ali. A rede hoteleira também está preparada. Estão preparados. A gente tem aí a Secretaria Executiva de Turismo cuidando disso, né, de perto, junto com o desenvolvimento econômico, porque geralmente tem um pedido a mais de vagas disponibilizadas e eles já estão cuidando disso. Tá certo. Prefeita Mirella, muito obrigado pela participação aqui no Poder e Negócios de hoje, tá certo? Eu que agradeço. É a hora que vocês quiserem que a gente venha aqui para falar da nossa cidade, estou à disposição. Muito obrigada e um cheiro grande para o povo de Olinda. Tá certo. Boa sorte nessa nova gestão, um bom carnaval que já está batendo a porta. E para você que está em casa, um ótimo domingo, um ótimo restinho de final de semana. E a gente se encontra no próximo domingo aqui no Poder e Negócios da TV Guararapes. Um grande abraço e até lá.